Gente, boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus cubra a tua vida com toda sorte de bênçãos. Hoje, quarta-feira, a nossa campanha de cura dos enfermos. Se você ainda não preparou aí, prepara um pouquinho de óleo, ou então prepara um pouquinho de azeite. Preparou aí, vó, o óleo? Está preparado o azeite? Eu vou fazer a unção dos enfermos. A Bíblia manda fazer a unção sobre os enfermos e orar em nome de Jesus. E a oração da fé vai curar o enfermo. Então, se você puder, prepare aí um pouquinho de óleo, prepare um pouquinho de azeite. E nós estamos no nosso propósito dos 7 mergulhos de Naamã. Todo mundo prepara aí uma garrafa com água. Não precisa comprar, não. Enche aí na torneira. Eu vou consagrar essa água com óleo. A Bíblia diz que Naamã, ele mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão. E a carne de Naamã se tornou como a carne de uma criança. Essa água aqui vai ser para você tomar banho. Você vai derramar toda ela sobre a sua cabeça no propósito de cura, no propósito de saúde, no nome de Jesus. Prepare aí a sua garrafa com água, enfim. Nós vamos agora orar. Nós vamos agora falar com Deus. Como eu sempre digo para você, eu não convido você para assistir o culto. Porque se você vier assistir o culto, você vai entrar e sair do mesmo jeito. Mas eu chamo você para participar. E para participar com a sua fé. Quando você participa com a sua fé, você sai levando a tua bênção, você sai levando o teu milagre. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora entrar em oração. Você vai fazer aí da sua casa, aí onde você está, o seu santuário, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus agora, porque é com Deus, é na presença de Deus que nós vencemos todas as lutas. É na presença de Deus que nós vencemos todas as batalhas. Amém? Se você puder, feche os teus olhos. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus, nós entramos na presença do Senhor em oração, nessa noite de quarta-feira, Pai, e fazemos, meu Deus, com toda a nossa fé, fazemos, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, porque esse nome, meu Pai, tem todo o poder. Esse nome é o nome que está acima de todos os nomes. E no teu nome, Jesus, nós formamos agora essa campanha de oração. Nós formamos, meu Pai, essa corrente de oração de norte a sul, de leste a oeste, meu Pai. Ainda que fisicamente estejamos distantes, meu Deus, mas espiritualmente nós estamos de mãos dadas. Nós estamos unidos na mesma fé, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, eu levanto a minha voz em oração. Eu levanto, Pai, a minha voz aos céus, ao trono do Senhor, ao trono da tua graça, meu Pai. Eu apresento, meu Deus, a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa criança. Essa pessoa, meu Pai, que nessa noite de quarta-feira, ela para, meu Deus, as suas ocupações, os seus afazeres, e ela vem para a sala de oração. Ela vem, meu Deus, para esse culto online, meu Deus, porque ela precisa do Senhor. Ela precisa, meu Pai, do teu socorro, da tua ajuda, de uma saída, de um milagre, Senhor. Esta pessoa, meu Pai, doente, enferma, quem sabe, meu Deus, o médico já falou para ela que essa doença é crônica. Quem sabe, meu Deus, o médico disse para ela que ela tem poucos meses de vida ou poucos anos. Mas eu clamo ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. É o Senhor, meu Deus, quem tem a última palavra.
É o Senhor, o Deus dos milagres, o Deus todo-poderoso, o Deus das causas impossíveis. Oh, meu Deus, que já nesta oração inicial, meu Pai, o teu poder, o teu espírito, meu Pai, comece a tocar na vida desta pessoa, Pai. Comece a tocar, meu Deus, nos pensamentos. Quantas pessoas, meu Pai, que o inimigo tem trabalhado, meu Deus, trazendo pensamentos de derrota, pensamentos negativos. Meu Deus, arranque esses pensamentos ruins, meu Pai. Meu Deus, toca no emocional desta pessoa. Esta pessoa, Pai, que está orando comigo, mas, meu Pai, no coração dela, ela traz uma angústia, uma tristeza. Quantas são as pessoas, meu Pai, que já perderam até o ânimo para a vida, Senhor. Oh, meu Deus, visita ela agora, visita ele agora. Senhor, meu Deus, toca no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa. Pai, toca na raiz dessa doença, toca na raiz desta enfermidade, meu Deus, desse câncer, desse tumor, dessa bola, dessa leucemia, dessa inflamação, desse problema neurológico, Senhor, desse problema psicológico, meu Deus. Toca na raiz, meu Deus, e arranca todo mal, arranca todo mal, cura esta pessoa. A tua palavra diz, Senhor, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou sobre si todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades. Por isso eu não aceito, meu Pai, eu não aceito essa pessoa doente, eu não aceito essa enfermidade, meu Pai, no corpo dessa pessoa. Eu não aceito, meu Deus, este mal na vida dela, por causa da tua palavra, Senhor. A tua palavra garante, a tua palavra afirma, meu Pai, que o Senhor foi o nosso substituto lá na cruz. O Senhor sofreu, meu Pai, para que essa criança não tenha que sofrer. O Senhor sofreu, meu Pai, para que esta mulher de Deus, este servo do Senhor, não tenha que sofrer. Então, meu Deus, entra com o teu poder de cura nesta noite. Entra com o teu poder, meu Pai, nesta casa, Senhor. Entra com o teu poder, meu Deus, para restaurar esse casamento que está à beira de uma separação, ou quem sabe separado, Senhor. Entra com teu poder, meu Deus, na vida dessa filha, na vida desse filho, meu Pai, que está no vício da bebida, no vício do crack, da maconha, da cocaína, do jogo, da prostituição, da pornografia. Oh, meu Deus, eu clamo ao Senhor, eu levanto, meu Pai, a minha voz aos céus e eu clamo ao Deus vivo. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, meu Pai. Abençoa esse culto dessa noite, meu Deus. Faz um milagre na vida desta pessoa que crê. Faz um milagre na vida desta pessoa, Pai, que está orando junto comigo. Esta pessoa, Pai, que talvez nesse momento ela está chorando, meu Pai. A dor da doença. A dor, meu Deus, do abandono. A dor, meu Deus, do sofrimento. O Senhor disse, meu Pai, que ia enxugar dos olhos toda lágrima. Então que essa noite, meu Pai, que essa noite o Senhor venha enxugar esta lágrima, curando, libertando, transformando, abençoando, meu Pai, a vida desta pessoa. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Aí na tua casa, fala com Deus. Aí na tua casa, faz a tua oração. Faz a tua oração, fala com Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não fique preocupada, preocupado em falar palavras difíceis, palavras bonitas. Não, abre o teu coração e fala para Deus, Pai, eu confio no Senhor. Faz um milagre na minha vida. Faz um milagre na minha vida, meu Pai. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Abençoa, Pai, esse culto, eu entrego nas tuas mãos. Abençoe aqueles que já estão aqui na sala de oração. Meu Deus, traga aquelas pessoas, meu Pai, que quando ouviram o chamado para esse culto de quarta-feira, meu Pai, nasceu uma fé no coração dela, uma certeza, mas de repente, meu Pai, o inimigo está amarrando e ela não conseguiu chegar em casa ainda.
O inimigo está amarrando, meu Pai, ela não está conseguindo conectar, meu Deus, não está achando o link. Oh, meu Deus, ajuda ela, ajuda ele, Pai. Traz o teu povo nessa noite, abençoa, abençoa, meu Pai. Eu faço isso, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu entrego tudo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus com fé. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Estão vendo meus sonhos cancelados. Ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Abre teu coração, remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Pede a Deus, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida. Faz dessa canção a tua oração, povo de Deus. Canta com fé aí na tua casa. Recebe a tua bênção. Vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos. Cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Pede a Deus, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Oh, louvado seja. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando para viver. Uma história de poder. Se você puder, levanta as tuas mãos e canta. Remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Se você puder, levanta as tuas mãos aí na tua casa. E com toda a sua fé, ore assim comigo. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Meu Pai, eu creio na tua palavra. Eu confio no teu poder. Me abençoa nessa noite. Trabalha na minha vida. Me dá a vitória. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial, aqui comigo na vídeo. Você pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida, eu tenho certeza. Olha para mim, gente, por favor. Você que está aqui com toda a tua fé. Você que está aqui de todo o teu coração. Tudo que eu vou te falar, Deus já está tocando aí na tua vida. Pode ter certeza. Eu nem orei ainda, mas por causa da fé que você traz aí dentro do teu coração, Deus já está tocando na tua saúde. Ele já está tocando aí na tua casa. Ele está tocando no teu problema. Ele está trabalhando no teu favor. Eu tenho certeza. O Espírito Santo coloca essa certeza dentro do meu coração, que Ele já está te abençoando. Por isso, não deixa nada te atrapalhar nessa noite. Não deixa nada te distrair. Não adianta você estar assistindo o culto, aí você assiste um pouco, vai lá, faz outra coisa. Não, não. Faz aí da tua casa o teu santuário, o teu lugar de oração. Esses momentos que nós vamos passar aqui, você não vai perder nada, você vai ganhar, você pode ter certeza, no nome de Jesus. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero mostrar para você um testemunho de cura de câncer. Quero mostrar para você um testemunho de milagres. Amém? Eu vou pedir, por favor, gente, você que está em casa, se você quer ficar mais à vontade, quer ficar sem camisa à vontade, fecha a câmera, por favor. Isso aqui é um ambiente de igreja. Amém? Por respeito às demais pessoas. Fecha a câmera, por favor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, você que tem aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Tá ouvindo bem, sim ou não? Quem tá me ouvindo bem aqui na vídeo? Bispo, eu tô ouvindo bem. Você que tá pelo YouTube, pessoal que tá acompanhando o culto pelo YouTube, tá chegando bem o som, tá me ouvindo bem? Responde aí para mim, por favor. Obrigado, Nisa. Nisa tá dizendo que sim, tá chegando bem o som. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Lucilene, a Carmen Rosane, amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Abre a tua Bíblia, por favor, dona Fátima. Obrigado, dona Fátima. Deus abençoe a tua vida. Abra a tua Bíblia em Hebreus. Obrigado, Beatriz. Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Eu quero entregar para você a palavra de Deus. Eu quero mostrar para você 2 testemunhos e depois nós vamos fazer a oração do milagre, a oração da fé, a oração das causas impossíveis. E você vai sair daqui nessa noite levando a tua bênção, levando a tua vitória no nome de Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Se você tem uma Bíblia aí na tua casa, abre, por favor, aí. Se você não tem problema, eu vou compartilhar a minha com você. Vou colocar aqui na tela para você. Pronto. Já está aparecendo aí. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz o texto sagrado. De fato,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí tem uma parada aqui, uma pausa. De fato, não dá para você brigar contra um fato. O fato é algo comprovado. É diferente do boato. O boato não tem nenhuma comprovação, mas o fato é algo provado e comprovado. E o Espírito Santo, através do escritor aos Hebreus, ele está dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu quero o agir de Deus na minha vida, se eu quero o mover de Deus na minha vida, eu quero um milagre, eu quero a resposta, eu quero o poder de Deus na minha vida, eu preciso crer de todo o meu coração na palavra de Deus. Eu sei que muita gente vai dizer assim, ah, bispo, mas eu tenho muita fé em Deus. Não, bispo, eu creio muito em Deus. Quando eu falo da fé, eu não estou falando de pensar positivo. Eu não estou falando daquela fé meramente religiosa, que a pessoa abre a boca e com a boca cheia ela diz, eu tenho muita fé em Deus. Só que ela fala uma coisa, mas as atitudes dela mostram outra coisa. Eu não estou falando dessa fé pensamento positivo, eu não estou falando dessa fé de boca, dessa fé religiosa, eu estou falando da fé prática, da pessoa receber a palavra de Deus, guardar aquela palavra dentro do coração dela com certeza, e sob aquela palavra, ou seja, debaixo daquela palavra, ela começa a agir. Isso é a fé. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que cura o câncer. Essa é a fé que faz o impossível se tornar possível. Porque quando você ouve a palavra de Deus, aí eu bato naquela mesma tecla, a importância de você ouvir a palavra. Tem um montão de gente que não quer saber da palavra. Ela quer só a oração. A oração é importante? Sim, é muito importante. Mas a oração tem que estar fundamentada na palavra. Se você observar, quando eu estou orando, eu estou sempre citando a palavra. Meu Deus, a tua palavra diz isso. A tua palavra diz aquilo. Por quê? Porque eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo, mas eu estou fundamentado na palavra. A sua fé, a sua confiança em Deus tem que estar fundamentada na palavra. Quando você ouve a palavra, a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. Quando você ouve a palavra de Deus é palavra de esperança, a palavra de Deus é palavra de certeza, a palavra de Deus é palavra firme, é palavra que coloca você para cima, te levanta. Você está lá embaixo, desanimado, desanimada. Quando você ouve a palavra, você deixa a palavra entrar no teu coração, aquela palavra te levanta. Você recebeu a palavra de Deus. E você coloca aquela palavra dentro do teu coração. Não, eu tenho certeza. A palavra de Deus, a promessa de Deus é que vai me curar. Então eu não aceito essa enfermidade. A palavra de Deus é que vai restaurar o meu casamento. Então eu não aceito que o inimigo destrua o meu casamento. A palavra de Deus é de libertação para minha filha, libertação para o meu filho. Então eu vou lutar com essa fé. Quando a fé, fruto da palavra de Deus, ela está dentro do teu coração.
essa fé dentro do teu coração, essa certeza dentro do teu coração, ela move a mão de Deus. Ela move o mundo espiritual no teu favor. Essa certeza dentro do teu coração abre portas no mundo espiritual. Traz o sobrenatural de Deus para a tua vida. Essa certeza dentro do teu coração faz acontecer coisas que ninguém explica. Até porque as coisas de Deus não têm explicação. Já diz a canção, ninguém explica a Deus. Essa é a fé que tem que estar dentro do teu coração. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário. Olha o que diz a palavra, você tem que meditar na palavra. É necessário. Necessidade não dá para você abrir mão. Você abre mão de luxo, mas você não abre mão de necessidade. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Por exemplo, nessa noite, nós estamos aqui na presença de Deus. Você crê que está na presença de Deus nessa noite? Eu tenho certeza. Jesus disse assim, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu vou estar presente. Nós estamos aqui nessa noite no nome de quem? No nome de Jesus. Então, a palavra dele me garante que ele está aqui presente nessa sala de oração. A palavra de Deus me garante que ele está aqui no nosso meio. E quando eu falo, está aqui, ele está comigo, ele está aí com você, ele está com aqueles que estão ligados aqui na fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que se torna galardoador. O galardão é um prêmio. É algo que eu não mereço. É algo que você não merece. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele nos concede. Ele se torna galardoador, abençoador, curador, libertador, restaurador, transformador dos que o buscam. Nós vamos fazer a oração nessa noite. Eu vou orar pela tua vida com toda a minha fé. Eu vou orar em nome de Jesus. E se você crê de todo o teu coração, e não é crer no Bispo Marcos não, mas crer na palavra que eu estou entregando para você. Se você crê de todo o teu coração, a mão de Deus, o poder de Deus, o Espírito do Senhor, ele vai tocar na tua saúde. Ele vai tocar no teu emocional, ele vai tocar aí na tua casa, vai tocar na tua vida. E diante do poder de Deus, o mal ele sai. Diante do poder de Deus, o mal tem que sair. Amém? Você crê nessa palavra? Quem entendeu a palavra? Bispo, eu entendi que eu preciso crer de todo o coração na palavra de Deus. Faz assim, quem entendeu? Você que está aqui comigo na vídeo, você que está pelo YouTube, escreve aí para mim saber se você realmente entendeu essa palavra. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então é um fato, está comprovado. Você quer agradar a Deus é com a tua fé. Porque é necessário. Necessidade não dá para tu abrir mão. Ou dá? Não dá. Por exemplo, você se alimentar é luxo ou é necessidade? É necessidade. Então não dá para você abrir mão. A Bíblia está dizendo, é necessário que aquele que se aproxima creia que Deus existe. Porque ele se torna galardoador. Ele se torna abençoador daqueles que o buscam. Amém? Bispo, eu entendi a palavra. Então, toma essa palavra para o teu coração. Declara assim comigo, meu Deus, eu creio de todo o meu coração na tua palavra. Fala com fé, gente. Eu creio de todo o meu coração na tua palavra. E pela tua palavra, eu vou vencer. Declara, pela tua palavra, Senhor, eu vou vencer.
eu vou vencer a doença, eu vou vencer os demônios, eu vou vencer todo o mal no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou mostrar para você aqui dois testemunhos de milagres, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus está fazendo na vida daqueles que estão perseverando, crendo na palavra. Aqueles que estão perseverando. Por isso que eu falo sempre, persevera. 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 Segura na mão de Deus e vai. Não é apertar na mão de Deus e largar, não. Segura na mão dele e vai. Porque a perseverança traz a bênção para a tua vida, no nome de Jesus. O pessoal está escrevendo aqui no YouTube, entendeu aqui. Celina, eu entendi. Luzia Cunha, sim, bispo, eu entendi. Dona Fátima, Maria de Lourdes, Antônia dos Santos, que bom, gente. Eu fico feliz que você tenha entendido a palavra, porque é pela palavra de Deus que a tua vida vai mudar. Amém? Deixa eu colocar aqui esses dois testemunhos rápidos. Se você ainda não preparou o óleo, se você ainda não preparou o azeite, quem tem o azeite, quem não tem o azeite, prepara aí o óleo mesmo. Prepara aí no nome de Jesus um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite. Eu vou consagrar, vou abençoar o óleo, vou abençoar o azeite. E pela fé eu vou fazer a unção de cura. Eu vou fazer a unção das causas impossíveis. Amém? E também prepara a garrafa com água, porque quarta-feira é a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Eu vou consagrar o óleo, vou ungir você, e você vai pegar um pouco desse óleo, você vai colocar dentro dessa garrafa com água. E essa água aqui não é para você beber, não. Essa água que você vai usar para banhar, você vai tomar banho com ela. Amém? Ou melhor, antes de você tomar o banho, você vai abrir essa garrafa e vai derramar tudo de uma vez só. Ah, bicho, vou derramar um pouquinho todo dia. Não, aí já está errado. Você vai derramar de uma vez só. Pum. Aí toma o teu banho. E deixa Deus agir. E deixa o poder de Deus se manifestar no nome de Jesus. Amém? Deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Colocar esses dois testemunhos. E depois nós vamos fazer a oração da fé, a oração do milagre no nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir o testemunho. Bom dia, a paz do Senhor, Bispo A Marcos. paz. Eu sou a Maria Lúcia, moro aqui no Xambeuá, no estado de Tocantins. E eu tô passando esse áudio para você, para dizer para você que recebi uma grande bênção, uma grande vitória na minha vida. Amém. Estou aqui testemunhando esse milagre. Que recebi uma bênção, que eu estava com um problema na minha cabeça. Eu sentia ardendo direto na minha cabeça, um ardelô na minha cabeça, que eu pensei que era pimenta que tinha na minha cabeça. Meu Deus. Porque meu irmão me deu uma pancada na minha cabeça com um capacete e eu fiquei com minha cabeça doendo toda a vida e aquela ardelô na minha cabeça, no couro da minha cabeça ardendo. E aí um dia eu pedi para você fazer uma oração para mim, não estava me sentindo bem não. E o médico já tinha me pedido um exame da cabeça e aí eu estava esperando só o médico me chamar. Aí eu pedi para você orar por mim, a me ficar boa daquele problema que eu estava sentindo. E Deus abençoar que eu fosse pro médico e não dava nadinha. E pela honra e glória do Senhor, eu fiz um exame da minha cabeça e não deu nadinha. Eu viajei para outra cidade onde fazia uma tomografia na cabeça e eu fiz. Amém. E o médico falou, você não tem nada na cabeça. Glória não a tem Deus. nada na sua cabeça, você não tem nada. E pela honra e glória do Senhor, através da sua oração, eu fiquei boa daquela queimagem que eu sentia na minha cabeça, na queimagem direto. E eu fiquei boa, graças a Deus. Só posso Louvado agradecer seja o nome de e dar esse Jesus. testemunho maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Bispo Marco Rosa, boa noite. Bispo, eu estou passando, esse áudio é um testemunho que eu recebi, uma cura que eu recebi do meu sobrinho lá no Maranhão, Imperatriz. Todo dia eu oro com o Senhor, bebo água por ele. E ele estava doente de um câncer muito feio mesmo, que Meu Deus. os médicos já tinham até despachado. Câncer no pulmão, câncer na próstata.
Pois o senhor acredita que agora, essa semana, foi na semana passada, o senhor terminou de orar, eu orando, aí o senhor falou assim: agora mesmo você vai receber uma notícia agradável, pois eu recebi um telefonema da minha nora lá do Maranhão, de Imperatriz, avisando que disse que tinha levado ele no médico, e o médico olhou o exame dele, estava limpinho, não tem nada de câncer, nada Glória a mais, está Deus. tudo limpo. Agora só daqui Amém. um ano que ele vai consultar de novo. Ai, mas eu fiquei numa felicidade tão grande, mas eu não liguei na hora, porque eu não sei mexer com o celular. Aí esperando a menina aparecer aqui para ligar para mim, passar um áudio para o senhor. Aí eu fiquei doidinha para passar na mesma hora dar o testemunho na mesma hora, mas eu não sei mexer no celular ainda. Uhum. Aí a menina hoje que apareceu aqui e eu liguei para o senhor avisando. Passei o áudio para o senhor e quero que Deus abençoe o senhor muito, muito mesmo, o senhor Amém. e sua esposa. Seu ministério vai crescer muito. Eu estou assistindo todos os dias, vejo Glória a tanto Deus. de testemunho que está saindo aí. E eu já fui abençoada, só assistindo os testemunhos bebendo água todo dia. E já estou aqui na frente da televisão orando, com meu óleo, com minha água, para me orar junto com o senhor, tá bom? Um abraço. Meu nome é Rosinha, era obreira Rosinha. Tchau, um abraço, beijo pro senhor. Amém. Glória a Deus. Tá aí, gente. Olha o poder de Deus. A Maria lá do Tocantins, devido a uma pancada que ela tomou na cabeça, ela sentia dores horríveis e o médico até desconfiava que era algo mais grave. E ela orando comigo, ela perseverando. As dores desapareceram e o exame não saiu nada. A Rosinha lá de Brasília, o familiar dela lá em Imperatriz, com câncer de próstata e de pulmão. Mas ela orando. É o que eu acabei de falar. É a fé. É a fé na palavra de Deus. É a perseverança. O problema é que a pessoa, ela quer que Deus faça uma mágica. Ela não quer perseverar com Deus. Ela quer chegar aqui e Deus resolver toda a vida dela. Deus pode fazer? Deus ele pode sim. Mas ele não vai fazer, sabe por quê? Porque aquilo que a gente consegue fácil, a gente não dá valor. Por isso que as coisas de Deus é na perseverança. A Rosinha perseverando. O familiar lá em Imperatriz, ela se ungindo como se fosse ele, ela bebendo a água, ela banhando com a água como se fosse ele, e Deus operou. É o que Deus quer fazer também na tua vida. É o que Deus tem poder para fazer na tua vida. Mas é você crer de todo o teu coração, não no bispo, mas na palavra que o bispo está entregando para você, que não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E se você tem testemunho para contar, Bispo Marcos, eu fui curada, eu fui liberto, eu recebi uma bênção no meu trabalho, eu recebi uma bênção aqui na minha família, no meu casamento. Não deixa de contar o teu testemunho, gente. Tudo que Deus faz é para que ele seja glorificado. Então ele curou você, ele abençoou você, ele abriu porta de trabalho, ele trouxe uma resposta, ele abençoou a tua vida, é para a glória dele. Você está entendendo, sim ou não? Quando você conta o teu testemunho, você está glorificando a quem? A Deus. O seu testemunho, ele produz duas coisas positivas. Primeiro, ele glorifica a Deus. Depois, ele ajuda outras pessoas. Porque, de repente, tem uma pessoa que está no culto com o mesmo problema da Maria lá do Tocantins. E a pessoa vê o testemunho, puxa vida, Deus fez na vida da Maria, vai fazer na minha vida também. Aquilo fortalece a fé da pessoa. A Rosinha que deu testemunho do familiar curado do câncer. De repente tem pessoas aqui que estão na mesma situação. E ela diz, puxa vida, Deus curou o familiar dela, vai me curar também. Então, o seu testemunho glorifica a Deus duas vezes. Primeiro, glorifica ele
como agradecimento e depois glorifica Ele, fortalecendo, ajudando a fé de outras pessoas. Então não deixa de contar o teu testemunho. Tá aí o WhatsApp do testemunho. Bispo Marcos, eu tenho um testemunho para contar. Quando terminar o culto, ou então amanhã durante o dia, procura um lugar silencioso aí na tua casa, grava um áudio, você vai falar o teu nome, você vai falar a cidade da onde você está orando comigo, não precisa dar endereço não, hein? Você vai falar o teu nome, a cidade da onde tu está orando comigo, você vai contar o teu milagre. Não precisa ser áudio longo não, 1 minuto e meio, 2 minutos, estourando 3 minutos. Mas não deixa de dar o teu testemunho. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pega aí o óleo, quem tem o óleo, pega aí o azeite, quem tem o azeite, e deixa também aí a garrafa com água. Eu vou consagrar o azeite pela fé. Eu vou ungir você, que está doente, que está enfermo, que está enferma, e depois você vai pegar um pouquinho desse óleo, desse azeite, vai colocar dentro da garrafa com água. Eu vou consagrar essa água. E você vai usar essa água, ou hoje, ou então amanhã, quando você for tomar o próximo banho. Você vai pegar essa água, você vai abrir, vai derramar de uma vez na tua cabeça, representando o mergulho de Naamã. O Deus que curou Naamã, Ele vai te curar, Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Apresenta para Deus aí o óleo, o azeite, fecha os olhos, por favor. Vamos orar no nome de Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, na oração, o óleo, o azeite, o elemento, meu Deus, da unção, que representa, meu Deus, o teu poder, que representa o teu espírito, meu Pai. A tua palavra vai dizer, Senhor, está alguém enfermo? Chame os homens de Deus, os pastores, os presbíteros, os obreiros. Chame os homens de Deus, faça unção em nome de Jesus e ore. E a tua palavra diz, meu Pai, que a oração vai levantar o enfermo. Vai acontecer um milagre. Aquele enfermo vai ser curado, meu Pai. É nessa fé, meu Deus. É debaixo dessa palavra, meu Pai. Eu apresento agora, meu Deus, o azeite, o óleo que eu tenho aqui comigo, meu Deus, mas principalmente o que essa serva do Senhor, esse servo do Senhor está levantando, está apresentando em casa. Meu Deus, coloca, meu Pai, neste azeite, nesse óleo, meu Deus, o teu poder. Coloca a unção do Espírito Santo, meu Pai. Que não seja, meu Deus, mais um simples azeite, um simples óleo, mas que seja, meu Deus, a partir de agora, o poder do Senhor, meu Deus. E quando eu fizer a unção, meu Pai, de cura, que o Senhor venha curar, meu Deus, o enfermo. Quando eu fizer a unção do milagre, que o Senhor venha operar o milagre. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer o impossível tornar possível. Eu consagro, meu Deus, esse azeite. Eu consagro, meu Pai, com teu poder e com teu Espírito, em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu unjo o alto da tua cabeça, com a unção da cura, com a unção do milagre, com a unção das causas impossíveis. Coloca do óleo, do azeite no alto da tua cabeça em casa. Recebe a unção do milagre em nome de Jesus. Recebe a unção do milagre em nome de Jesus. Pela fé, eu unjo agora as tuas mãos. Eu unjo as tuas mãos com a unção do milagre, com a unção do impossível. E aonde você colocar as mãos, no local da dor, da enfermidade, vai ser a mão de Deus. Quando você colocar a mão aí nessa peça de roupa do familiar, nessa foto do familiar, a mão de Deus vai tocar no teu familiar em nome de Jesus. Recebe o óleo na tua mão. Recebe a unção no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você tem foto da família, unge aí agora.
Se você tem peça de roupa da família, unge aí agora no nome de Jesus. Abre a garrafa com água, gente. Abre a garrafa com água. E coloca aí o azeite. Coloca aí o azeite, um pouco do azeite. Coloca um pouco do azeite, uma gota desse azeite. Coloca nessa água em nome de Jesus. Que pela fé seja a água do Jordão. A água do mergulho de Naamã. Em nome de Jesus. Fecha aí a garrafa. Sacode aí essa garrafa, Senhor. Em nome de Jesus. Deixa aí próximo agora, porque eu vou orar. E nessa oração, eu vou estar consagrando também essa água no nome de Jesus. Amém? Se você tem uma dor, uma doença, uma enfermidade, coloque as mãos aí no local da dor. Coloque as suas mãos aí no local da dor, da enfermidade. Ou então coloca uma das mãos no local da dor, da enfermidade, e a outra mão você coloca aí na foto, na peça de roupa do familiar. Faz com toda a tua fé. Faz em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora, meu Deus, a minha mão. O Senhor disse na tua palavra que aonde eu colocasse a minha mão seria abençoado, meu Deus. Eu estendo a minha mão, Senhor, e pela minha fé, eu coloco a minha mão, meu Deus, abençoada sobre o alto da cabeça dessa mulher, sobre o alto da cabeça deste homem. Eu coloco a minha mão, meu Deus, pela fé no local dessa dor, desta enfermidade. Eu coloco a minha mão, meu Pai, sobre esta fotografia do familiar, sobre esta peça de roupa. E eu peço agora, meu Deus, que o teu poder, meu Pai, através da unção da cura, da unção do milagre, da unção das causas impossíveis, que o teu poder agora, meu Pai, comece a entrar no corpo desta pessoa. Que o teu poder comece a entrar agora, Pai, do alto da cabeça até os pés, meu Senhor. Entra com o teu poder agora, meu Deus, na raiz desta doença. Entra com o teu poder agora na raiz deste câncer, na raiz desse caroço. Entra agora, meu Pai, no sangue dessa pessoa. Entra, meu Pai, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos. E aonde tem uma doença, aonde tem uma dor, aonde tem uma enfermidade, meu Deus, comece a curar esta pessoa agora, meu Pai. Entra com o teu poder, meu Deus, eu peço na raiz dessa doença. Entra com o teu poder, meu Pai, na raiz desta enfermidade e vai arrancando, meu Deus, vai curando esta pessoa. Assim, meu Pai, como o poder do Senhor tocou na raiz daquela figueira e a figueira secou totalmente, a figueira secou completamente. Oh, meu Deus, pela minha fé, meu Deus, eu peço o teu poder agora, tocando agora na raiz desse câncer, meu Pai. Essa pessoa que está orando comigo, meu Pai, e traz um câncer, e traz, meu Pai, um linfoma, meu Deus, e traz um tumor benigno, maligno, o que seja, meu Deus, entra na raiz desse tumor agora, entra na raiz deste câncer e vai curando, vai operando milagres, Senhor, vai fazendo, meu Pai, o impossível se tornar possível. Meu Deus, entra com teu poder agora, meu Pai, na cabeça desta pessoa, esta pessoa, meu Pai, que traz uma dor de cabeça crônica, uma cefaleia, meu Pai, uma migraña, uma sinusite crônica, essa pessoa, meu Pai, que traz uma enfermidade neurológica, uma doença neurológica, meu Deus, que o médico falou que não tem cura, não tem jeito, meu Deus, entra com o teu poder agora no cérebro dessa pessoa, entra com o teu poder agora, meu Pai, vai curando, vai arrancando todo o mal, vai entrando com o teu poder, meu Pai, no sistema respiratório dessa pessoa, essa pessoa que sofre, meu Pai, com asma, com bronquite, essa pessoa, meu Pai, que tem problema para respirar, essa pessoa que traz um câncer pulmonar, meu Deus, o Senhor disse, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara, então eu não aceito, meu Deus, essa doença, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito, meu Pai, essa infecção, meu Pai, essa pessoa que traz uma infecção no sangue, uma infecção urinária, meu Deus, entra com o teu poder e vai arrancando agora
vai arrancando, meu Deus, essa infecção, vai tocando agora, meu Pai, no estômago desta pessoa, essa pessoa que há muito tempo, meu Deus, ela traz dores muito fortes no estômago, entra agora, meu Deus, na raiz desta dor e vai cortando todo o mal, vai arrancando todo o mal, meu Deus, toca com o teu poder, meu Pai, nos rins desta pessoa, esse rim, meu Pai, que está paralisado, essa pessoa que há muito tempo, meu Pai, está vivendo à base de hemodiálise. Oh, meu Deus, toca agora, Senhor, toca com o teu poder agora e faz, meu Pai, faz um milagre acontecer, meu Deus, faz esses rins voltarem a funcionar como antes ou até melhor que antes, meu Deus, entra com o teu poder, meu Pai, do fígado, esta pessoa, meu Pai, que traz uma cirrose crônica, uma cirrose hepática, cura ela nessa noite, meu Deus, entra com teu poder, meu Pai, na próstata desse homem, esse homem que está sofrendo com câncer de próstata, meu Deus, entra no útero, no ovário, meu Pai, nas trompas dessa mulher, essa mulher que é estéril, não consegue engravidar, essa mulher, meu Pai, que traz um mioma uterino, essa mulher, meu Pai, que traz uma infecção urinária, vai operando, meu Deus, vai operando, eu te clamo, eu te peço com toda a minha fé, entra com o teu poder, meu Pai, da cabeça até os pés desta pessoa, e toda doença, toda enfermidade, em o nome de Jesus Cristo, saia do corpo dela agora, saia do corpo dele, saia da vida dele, meu Pai, o Senhor é o Deus onipotente, o Senhor é o Deus criador do universo. A tua palavra diz, Senhor, que para o Senhor não haverá impossíveis em todas as tuas promessas, e a promessa do Senhor curar, meu Deus, então cura o enfermo, é a promessa do Senhor restaurar, então entra agora na vida do marido, na vida da esposa, meu Pai, entra agora, Senhor, no meio desse casal, e todo espírito de confusão, de separação, de traição, de ciúme, sai agora, sai em nome de Jesus, que haja restauração, meu Deus, passa com o teu poder, meu Pai, nos quatro cantos desta casa, passa com o teu poder agora, meu Pai, em cada familiar, mas em especial, meu Deus, naquele familiar, meu Pai, que está precisando do mover do Senhor, está precisando do poder do Senhor, do agir do Senhor, oh poderoso Deus, toca, meu Pai, arranca agora esse espírito maligno que está na vida dessa filha, que está na vida desse filho, levando para o alcoolismo, levando para o vício da droga, meu Pai, esse familiar, meu Pai, que está dominado pelo espírito do jogo, ele perdeu tudo, está devendo, está na mão do agiota por causa do jogo, mas ele não consegue parar, espírito do jogo, espírito do vício, saia desta casa, saia deste familiar, saia todo o mal em nome de Jesus Cristo. Ore assim comigo, povo de Deus, meu Deus, para com mais fé, meu Deus, eu não aceito nenhum mal no meu corpo, na minha casa, na minha família, nos meus caminhos. Diga comigo, gente, Senhor Jesus, envia agora do teu poder, envia agora fogo do Espírito Santo, e todo mal, toda doença, toda enfermidade seja queimada. Diga queima, 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 queima. Meu Deus, vai queimando todo mal, vai quebrando todo mal, vai quebrando toda a força de Satanás, toda a força do inimigo no emocional, no corpo, na casa, na vida dessa pessoa. Saia todo mal agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as tuas mãos para Deus, levante as duas mãos para os céus, diga assim comigo, meu Deus. Diga com mais fé, gente, meu Deus, consagra as minhas mãos, abençoe as minhas mãos 7 vezes mais, e quando eu colocá-las outra vez no local da dor, da enfermidade, quando eu colocar as minhas mãos nesta foto, nessa peça de roupa, neste documento, que a mão do Senhor, diga que a mão do Senhor venha tocar a minha vida, venha tocar a minha vida,
no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu consagro essas mãos. Eu abençoo, meu Pai, essas mãos. Eu abençoo essas mãos. Eu abençoo as tuas mãos em nome de Jesus. Coloca outra vez no local da dor, segura firme aí. Coloca outra vez no local da enfermidade. Coloca aí na foto, na peça de roupa, não diga nada. Não diga nada. Agora é a mão de Deus. Agora é a mão de Deus que está tocando. Agora é o poder de Deus que está tocando agora. E toda dor vai saindo. Toda enfermidade vai saindo. Todo mal de dentro da tua casa vai saindo. Todo mal que está no emocional, o espírito da opressão, da depressão, da síndrome do pânico, da crise de ansiedade. Todo mal no teu emocional vai sendo arrancado. Todo mal na vida da tua filha, na vida do teu filho, vai sendo arrancado agora. Todo mal nos teus caminhos vai caindo por terra, vai batendo em retirada. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Todo mal vai sair agora. Pela minha fé, diga em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, tira as mãos do local da dor, da enfermidade, da foto, da peça de roupa, diga com fé, saia. Toda dor, toda doença, toda enfermidade, saia. Todo mal no emocional desta pessoa, sai agora. Todo mal dentro da casa dela, em nome de Jesus, sai e sai e saia. Em nome de Jesus. Respira fundo agora. Diga não volte mais. Fala com fé, gente. Diga, não volte nunca mais doente. Não volte nunca mais enfermidade. Não volte nunca mais angústia e desespero. Não volte nunca mais espírito do vício, espírito da briga dentro da tua casa. Diga, não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos mais uma vez, se você puder. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Para abençoar, o Senhor me levantou. Para abençoar, o Senhor me escolheu. Pai, eu sei que diante do Senhor eu nada sou. Sou falho, meu Deus, pecador, cheio de erros, cheio de iniquidade, Pai. Mas o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor ouve a minha oração. O Senhor atende a minha oração. Mais uma vez, meu Pai, eu estendo a minha mão. E em ato profético eu declaro em nome de Jesus, seja curada. Seja curado. Seja livre de toda dor, seja livre desse câncer, seja livre desse caroço, seja livre dessa doença, seja livre de todo mal. Recebe saúde no teu corpo. Eu disse em nome de Jesus, recebe saúde agora no teu corpo. Seja curada na tua alma, seja curado na tua alma. Seja livre dessa crise depressiva, dessa síndrome do pânico, desse medo, dessa crise de ansiedade, dessa opressão, dessa depressão, desses pensamentos negativos. Seja livre de todo o mal agora. Seja livre em nome de Jesus. Receba paz. Receba paz no nome de Jesus. Eu profetizo libertação para a tua filha. Eu profetizo libertação para o teu filho, libertação do vício da bebida, do vício da droga, do vício do jogo, dos demônios. Eu profetizo libertação, eu profetizo restauração no teu casamento, eu profetizo que haja paz a partir de hoje aí dentro da tua casa. Se você crê, recebe.
Se você crê, toma posse da tua bênção. O meu Deus te abençoa. O meu Deus te abençoa nessa noite. O meu Deus te abençoa. Recebe a tua bênção. Recebe a bênção para a tua vida nessa noite. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Se você crê na tua bênção, se você crê no teu milagre, agradece a Deus. Não peça mais. Agradece a Deus. Fala, obrigado, Pai. Obrigado pela minha cura, eu recebo a minha cura. Obrigado pela paz dentro da minha casa, Senhor. Eu recebo essa bênção para minha casa. Obrigado, meu Deus, pela minha cura emocional. Eu recebo paz no meu coração. Se você crê, agradece a Deus. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o teu nome, Jesus. Nós te louvamos, meu Pai, nós te glorificamos e nós vamos em frente na certeza da vitória, sem medo, sem dúvida, porque a nossa confiança está no Senhor e aquele que fez a promessa é fiel e Ele cumpre. Aleluia. Louvado, bendito, magnificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus. Pode exaltar ao Senhor Jesus agora. Pode glorificar a Ele. Ele te abençoa nessa noite. O Espírito Santo te abençoa. Aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer, E parecer que eu não vou sobreviver. E parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. O teu amor, seu amor brilhará. Sempre cuidará. E sempre cuidará. Oh, aleluia. De mim. Se você crê, louve a Deus agora. Nada temerei. Nada temerei. Sei que não estou sozinho. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Eu posso crer. E descansar. Em Deus. O povo de Deus cantando, nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Sua voz acalma faz milagre acontecer. Faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Descansar em Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te louvamos, Espírito Santo. Nós te glorificamos, Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, e o coração, se o meu coração em ti que é o fim, que é o
Eu vou manter meus olhos firmes. Seus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Meu amor brilhará. E sempre cuidará. E sempre cuidará de mim. E você crê na promessa, canta, louva, louva. Sei que não estou sozinho. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Tua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Oh, glória. Oh, aleluia. Com mais fé, igreja, nada temerei. Aleluia, Deus maravilhoso. Sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Tua voz acalma o mar. Faz milagres. Eu posso crer. Aleluia. E descansar. E descansar em Deus. Diga amém, diga graças a Deus, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo, aplauda Ele na tua casa. Glória a Deus, ao nosso Deus toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação seja dada ao Senhor, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela cura. Obrigado pelo milagre. Obrigado pela tua presença. Quem crê, agradece. Quem crê, agradece. Quem crê, aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. A bênção de Deus. Bênção de saúde. Bênção de milagre. A bênção de causas impossíveis está sobre a tua vida. Você crê? Está sobre a tua vida. Está sobre a tua vida. A bênção de Deus está sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Essa água está consagrada. Essa água está abençoada. Está consagrada, está abençoada. Amém? Ô bispo, eu vou banhar com essa água hoje. Quem quiser banhar hoje, bispo, eu não tomei banho ainda não, bispo. Fala pra ninguém não, bispo, eu não tomei banho ainda. Então aproveita no banho de hoje, quando terminar o culto. Você vai, antes de abrir lá o chuveiro, antes de abrir a torneira, a bica lá, você vai abrir essa garrafa e de uma só vez derrama tudo no alto da tua cabeça. E depois toma o teu banho. E confia que Deus está trabalhando no teu favor. Hein, Graziela? Deus está trabalhando no teu favor, no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Fernando está dizendo, Samuel acabou de tomar. Amém. Está ligado à vitória, Fernando. No nome de Jesus. Uma vez só, pega e derrama tudo. Derrama tudo. Meu Deus, eu estou crendo como Naamã. Eu estou dando o meu mergulho pela fé. E eu tenho certeza, para a glória de Deus, que você vai contar o seu testemunho. Que você vai contar a sua bênção, que você vai contar o seu milagre no nome de Jesus. Amém? Persevera na tua corrente, na tua campanha toda quarta-feira. Toda quarta-feira vem orar comigo. Vem orar comigo. Bispo, eu tenho uma dúvida. Você precisa de orientação? Manda uma mensagem para mim. Seja texto, seja áudio. Espera, tem paciência. É muita mensagem todo dia, mas eu vou chegar na tua mensagem. Para você não ficar com nenhuma dúvida, para confiar totalmente na palavra e você ver a mão de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já vou fazer a oração final. Eu vou fazer já a oração final. Você vai descansar abençoada. Abençoado em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora. Quero fazer uma oração agora para você que precisa da mão de Deus na tua vida financeira. Tem alguém aqui que precisa? Hã? Tem alguém que está precisando da mão de Deus na vida financeira? Tá precisando, vó? Eita, nós. Bispo, eu tô precisando. Hã? Dona Leontina tá levantando ali, a mão ali. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer a oração para você que diz assim, bispo, eu preciso. A Nizane tá dizendo assim, eu preciso. A Maria Aparecida tá escrevendo lá no YouTube, eu também, bispo. A Maria de Lourdes, sim. Jaqueline também. Amém. Preste atenção, gente. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar para você. Você que está aqui diz assim, bispo, eu quero a mão de Deus na minha vida financeira. Ou melhor, bispo, eu preciso. Eu não sei, alguém me escreveu aqui, acabou sumindo aqui. Eu preciso, bispo, da mão de Deus na minha vida financeira. Eu quero falar para você, olha para mim aqui, sobre o dízimo. Não sai do culto, não. É para te abençoar. Porque o Deus que cura é o Deus que prospera. Quando você começa a dizimar, você está consagrando a tua vida financeira a Deus. Presta atenção. Quando você começa a dizimar, quando você começa a devolver o dízimo, você está consagrando a sua vida financeira a Deus. E é a promessa da palavra de Deus, não é a promessa do bispo, não. É a promessa da palavra de Deus na tua fidelidade. Repreender o devorador. Por que muita gente, ela ganha o dinheiro, mas ela não prospera? Porque o devorador está agindo. Às vezes tem pessoa que diz assim, o fulano não prospera porque ganha pouco. Mas tem gente que ganha muito também e não prospera. Porque, gente, quando tem devorador, o nome já diz, ele faz o quê? Ele devora. É pouco, ele devora. É muito. Você acha que porque é muito ele não vai devorar? Não, ele vai devorar também. É aquela pessoa que o dinheiro vem na mão dela, ela não consegue fazer nada, desaparece. É aquela pessoa que o dinheiro vem na mão dela e é só para problema. É só problema. Quando ela resolve um problema, aparece outro. É uma coisa que quebra, é o carro que quebra, é a moto que quebra. Ela está sempre gastando com problema. Como é que essa pessoa vai prosperar? Ela nunca vai conseguir prosperar. Você imagine a pessoa todo o tempo tapando buraco. Todo o tempo tapando buraco. Todo o tempo tapando buraco. A vida dela é só tapar buraco. É o espírito devorador. Quando você começa a ser fiel a Deus no dízimo, a promessa de Deus é de repreender o devorador, abrir a janela dos céus e derramar sobre a tua vida bênção sem medida, de maneira que você vai começar a transbordar. É a palavra. Bispo, eu não acredito, não. O fato de você não acreditar não muda a palavra. O fato de você não crer, a palavra de Deus continua sendo a palavra de quem? De Deus. Eu estava falando na segunda-feira, quem participou do culto de segunda-feira, eu estava falando do testemunho daquele senhor, ele ouviu sobre o dízimo, e ele tomou a decisão, não, eu vou começar a dizimar, vou começar a devolver o dízimo, vou começar a ser fiel. O primeiro dízimo dele foi R$37, ou seja, de 370. O último dízimo dele, de R$1.000. Ou seja, aquele que começou devolvendo 37, agora está devolvendo 1.000. Por quê? Porque na vida dele está se cumprindo a promessa de quem? De Deus. De Deus. Você quer a mão de Deus na tua vida financeira? Começa a devolver o dízimo. Deus, ele é tão maravilhoso, gente. Deus, ele é tão tremendo no tocante a essa parte, porque ele vai saber das dúvidas,
que ele diz assim: olha, você está em dúvida? Provai-me nisso. Faz uma prova comigo. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre a tua vida bênção sem medida, de maneira que você venha transbordar. Eu quero fazer oração agora pela tua vida financeira. Quero orar por você que está aqui e diz assim: bispo, eu já estou devolvendo meu dízimo, eu estou sendo fiel a Deus. E quero orar por você, que nessa noite Deus toca no teu coração e você quer fazer um voto com Deus. Meu pai, eu vou começar a ser fiel no dízimo. Bispo, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Eu estou ensinando para você a palavra, aquilo que eu creio. Eu creio num Deus que te cura, num Deus que te liberta, mas que te tira da miséria também, que te prospera. Ou você não precisa prosperar? Lógico que você precisa, mas você não é obrigado a nada. Você dizimando, você não fazendo nada, eu vou estar orando, lutando por você do mesmo jeito, pregando para você do mesmo jeito. Amém? Glória a Deus. Apresenta para Deus aí as suas mãos, eu vou fazer a oração pela tua vida financeira. Vou orar por você que já é um dizimista. E vou orar por você que quer fazer esse voto do dízimo a partir desse mês de setembro. De tudo que Deus te der, primeira coisa, você vai separar a tua fidelidade. Quanto que é o dízimo? 10%. Você recebeu R$100, R$10 é o teu dízimo. Primeira coisa, você vai separar. Primeiro é meu compromisso com Deus. Você recebeu R$1.000, quanto que é o dízimo? R$100. Primeiro o teu compromisso com Deus. Você recebeu R$10.000, quanto que é o dízimo? R$1.000. Primeiro o teu compromisso com Deus. Você não recebeu nada. Dízimo de nada é o quê? É nada. Você vai dizimar daquilo que Deus te der. Quando você começa a dizimar, tu está consagrando a tua vida financeira, o teu trabalho a Ele. E a promessa dele é abençoar a tua vida. Fecha os teus olhos, apresenta as mãos abertas aí para Deus. Eu vou orar pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira. Você vai pedir essa bênção de prosperidade. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, na mesma fé, meu Pai, na mesma certeza que eu oro, meu Deus, para a cura do enfermo, para restaurar o casamento, meu Pai, eu oro pela prosperidade, porque, meu Deus, é a palavra do Senhor, o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que restaura, é o mesmo Deus que abençoa financeiramente, é o mesmo Deus que prospera. Por isso, nesse momento, meu Deus, eu apresento em oração a vida financeira dessa pessoa que crê, meu Pai. Essa pessoa que está orando junto comigo, essa pessoa que está desempregado, Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que está trabalhando, mas o trabalho não prospera. Essa pessoa, meu Deus, que trabalha por conta, meu Deus, tem o comércio dela, tem o negócio dela, tem os serviços dela, que ela trabalha como uma prestadora, um prestador de serviço, mas está tudo amarrado, meu Deus. É só problema, é só prejuízo, é tapar buraco todos os dias. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, essa serva do Senhor, meu Pai, esse servo do Senhor está levantando as mãos em casa, Senhor Jesus, do teu trono dos céus, do trono da tua graça. Oh, meu Deus, estende a tua mão, meu Pai, toca na vida profissional, toca nos caminhos, meu Deus, toca lá no trabalho dessa pessoa, toca lá no comércio dela, toca na causa, na justiça, meu Deus, toca na vida financeira, meu Pai, repreende agora, Deus, todo espírito maligno de miséria, de amarração, de escassez, de derrota, sai agora a escassez, sai a derrota, sai a miséria, saia todo o mal em nome de Jesus. Que a bênção, meu Pai, da prosperidade, a bênção da provisão, a bênção da multiplicação esteja sobre a vida desta pessoa, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus. Oro, meu Deus, por esse dizimista fiel, por essa pessoa, meu Pai, que tem sido coluna dessa obra, que tem nos ajudado, meu Pai, a cada mês, meu Deus, a avançar mais, a levar a tua palavra. Senhor Jesus, não deixa faltar nada, não deixa faltar, Pai.
O salmista disse: fui moço e hoje eu estou velho, mas eu nunca vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Meu Deus, não deixa faltar nada para ele, para ela, mas abençoa, Pai, abrindo a janela dos céus e derramando bênçãos sem medida. Meu Deus, eu oro por essa pessoa, Pai, que o Senhor tocou no coração dela. E ela está fazendo um voto, meu Pai, não comigo, mas com o Senhor. Ela vai começar a dizimar a partir dessa quarta-feira. Ela vai consagrar a vida financeira dela ao Senhor, Pai. O Senhor não é homem para mentir. Cumpre a tua palavra, Pai, e abençoa a vida dela. Mostra o teu poder, meu Pai. Já no primeiro dízimo que ela devolver, já mostra o teu poder, para que o teu nome, meu Pai, seja glorificado, seja exaltado. Meu Deus, eu apresento na oração, meu Pai, os 3 elementos bíblicos. A água, que representa a tua palavra, o vinho, que representa o teu sangue, e o azeite, que representa o teu espírito. Os 3 elementos que dão testemunho do Senhor aqui na terra. Meu Deus, aqui já tem nome de dizimista, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse mês de setembro seja o mês da independência financeira, seja o mês do testemunho, meu Pai. Que essa mulher de Deus, que esse homem de Deus venha a ter testemunho também na vida financeira. Pois a tua palavra diz, Pai, quem crê tem o testemunho. Então, meu Deus, abençoe aqueles que já estão com os nomes aqui. E aqueles que vão estar enviando durante a semana, durante todo esse mês, meu Pai, esses 21 dias de oração. Dá vitória para eles, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Eu vou colocar aqui na tela para você a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar enviando o teu dízimo, a tua fidelidade. Bispo, eu quero enviar uma oferta nessa noite. Se Deus toca no teu coração para você nos ajudar, para você apoiar esse ministério, você vai estar enviando a sua oferta de fé. Bispo, eu quero enviar o meu dízimo. Eu estou aqui com o meu dízimo. E eu quero já devolver o meu dízimo nessa noite. Você vai estar enviando o seu dízimo, a sua oferta, nessa chave Pix. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer o depósito. Ou então você vai depositar nessa conta do Bradesco. Nessa conta do Bradesco. Esse mês de setembro, nós estamos no mês do testemunho. A Bíblia vai dizer que 3 dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E 3 são os que dão testemunho na terra. O óleo, que representa o Espírito Santo, a água, que representa a Palavra, e o vinho, que representa o sangue de Jesus. Os 3 elementos, tá aqui. E aqui, até o dia 21, eu vou estar colocando o nome de cada dizimista. Então, quando você enviar o teu dízimo, quando você enviar a tua oferta, você vai pegar o comprovante, você vai entrar nesse número de WhatsApp e você vai mandar o comprovante. No comprovante, eu imagino que está o teu nome. Nós vamos pegar o teu nome e nós vamos colocar aqui nos 3 elementos do testemunho. Ah, bispo, eu vou estar enviando no Pix de outra pessoa. Então, quando você enviar o comprovante, você vai escrever o teu nome embaixo, que eu vou copiar o teu nome e vou colocar aqui. Durante 3 semanas, domingo, dia 7, eu vou derramar do óleo na tua cabeça. Domingo, dia 14, na Santa Ceia, eu vou derramar do vinho, que representa o sangue do Cordeiro, na tua cabeça. E no domingo, dia 21, eu vou derramar da água, que representa a palavra de Deus, na tua cabeça. Os 3 elementos que dão testemunho. Esse mês de setembro vai ser mês de independência na tua vida financeira. Vai ser mês que você vai ter testemunho pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Você crê? Bispo, eu creio. Então seja fiel a esse Deus no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração final. Termina o culto. Termina o culto, você sai abençoada. Você sai abençoado. Amém? Sexta-feira. Olha para mim, gente. Sexta-feira. Eu vou fazer um jejum muito forte para libertação. Porque sexta-feira, a sala de oração é para libertação espiritual.
é quebra de maldição. A palavra vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tem muita gente que está sofrendo problema e o problema é espiritual. É espiritual. Por trás tem macumba, por trás tem bruxaria, por trás tem inveja, tem olho grande. E a única maneira de libertar é através do poder que há no nome de quem? De Jesus. Então, sexta-feira eu vou jejuar. Se você quiser fazer o teu jejum, fica à vontade. Mas eu vou jejuar pela tua libertação. 8 horas da noite nós vamos estar aqui para fazer a sala de oração. E sexta-feira, aquela campanha da queda das muralhas. Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir os seus caminhos. E também, ô Luciana, sexta-feira, prepara aí um pouquinho de sal. Que sexta-feira nós estamos consagrando o sal para a libertação do vício. Você que está aqui tem problema de vício de cigarro, vício de bebida, vício de droga. Bispo, eu quero me libertar do vício. Prepara o sal para sexta-feira. Jesus disse, bom é o sal. Bispo, graças a Deus, bispo, eu estou liberto, mas tem um familiar meu aqui, tem um filho, tem a filha, que bispo, só Jesus. Então você vai fazer o propósito do sal na sexta-feira para a libertação do filho, da filha, do teu familiar no nome de Jesus. Amém? Vou pedir para você, gente, convida uma pessoa para o culto de sexta-feira. Não custa nada, gente. A pessoa não tem que sair de casa, não. Ela só tem que tocar no link e entrar para o culto. Aquela pessoa que está precisando de libertação. Se cada pessoa aqui convidar uma pessoa, a gente passa de 250 pessoas na próxima sexta-feira. Amém? Deixa Deus te usar. Às vezes a pessoa está ali gemendo e você não tem coragem de falar para ela, fulana, eu estou participando de um culto online, vão lá participar comigo. Ah, bispo, e se ela disser não? Paciência. Ela não vai fazer favor para você, não. Você está fazendo um bem para ela. Você está ajudando ela. Então, gente, vamos fazer isso em nome de Jesus. Cada pessoa aqui na vídeo, no YouTube, convida uma pessoa para essa sexta-feira, 8 da noite, a libertação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem foto da família, quem tem peça de roupa, segura aí na tua mão. Vou consagrar. Bispo, eu tô com outra garrafa com água aqui. Não é a do banho, não, bispo. Essa é para me beber. Aí eu vou abençoar também. Né? Ô, dona Maria Antônia, essa é para banhar ou para beber? Ah, é para beber? Ah, então tá bom. Então essa eu vou consagrar. Porque a do banho de Naamã eu já consagrei no nome de Jesus. Amém? Amanhã, quinta-feira, 6 horas da manhã, eu vou estar fazendo a oração para a gente começar o dia. Quem puder, gente, coloca o relógio para despertar. Vem orar comigo cedo, 6 da manhã. Ah, bicho, para mim não dá às 6 da manhã. Ok, se você não puder às 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder. Mas quem puder, vem orar às 6 da manhã. Quem começa o dia orando, gente, termina agradecendo. Amém? 6 da manhã eu vou estar fazendo a oração no nome de Jesus. Amém? Apresenta para Deus aí a foto da família. Apresenta para Deus aí a peça de roupa, a garrafa com água, a que você vai usar para beber. Deixa eu abençoar. Eu termino o culto e você vai descansar no nome de Jesus. Meu Deus, Pai Rei, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Agora eu peço pela família do teu povo. Meu Deus, quantos familiares, meu Pai, inclusive meus, Senhor, estão, meu Deus, sofrendo na mão de demônios. Familiares, meu Deus, que estão nos vícios. Tudo quanto é tipo de vício, meu Pai. Familiares espiritualmente atormentados, perturbados, meu Pai. Familiares, meu Deus, doentes, enfermos. Talvez, meu Pai, numa UTI, numa CTI, lutando pela vida. Oh, meu Pai. Eu te suplico, meu Deus. Eu te suplico, meu Pai, em nome de Jesus. Visita a família do teu povo, Senhor. Especialmente, meu Pai, aquele mais necessitado, meu Deus. Aquele que, a hora que ele se converter, meu Pai, a família toda se converte. Visita ele, Pai.
Visita ela, meu Deus. O Senhor é Deus onipotente. O Senhor, meu Pai, pode tudo. O Senhor é onipresente. O Senhor está aqui conosco e em todos os lugares. Então, meu Deus, aonde ela estiver, aonde ele estiver, meu Deus, entra na vida, entra da cabeça aos pés, meu Pai. Eu creio, meu Deus, entra com teu poder agora, no emocional, meu Deus. E toda força maligna seja amarrada, seja repreendida, saia da vida dela, saia da vida dele, em nome de Jesus. Meu Pai, cura os enfermos, meu Pai. Cura os enfermos, meu Deus. Liberta, meu Pai, os cativos, os oprimidos de espírito, meu Pai. Se tem algum familiar, meu Deus, em perigo, em risco, manda os anjos agora, Pai, para dar livramento. Mas a oração principal que eu faço, meu Deus, é essa. Quebranta o coração deles, Pai, para que eles se voltem para o Senhor. Pois o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Então quebra, meu Deus, aquele coração duro, aquele coração de pedra, aquele coração renuente, teimoso. Entra, meu Pai, quebranta aquele coração, para que ela se renda ao Senhor, para que ele se renda ao Senhor, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe e consagra, Pai, cada fotografia apresentada na oração. Consagra, Senhor, com teu poder, com teu espírito, meu Pai. Consagra com teu poder e com teu espírito. Meu Deus, consagra, Pai, a peça de roupa, Senhor. Essa peça de roupa, meu Pai, que é apresentada agora na oração. Oh, Jesus, consagra. Quando essa roupa for usada, meu Pai, que dela saia poder, saia virtudes. Consagra, meu Pai, esta água que esta pessoa vai usar para beber. Consagra essa água. Quando ela beber, meu Pai, que ela seja curada, liberta e abençoada. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto de quarta-feira, dessa quarta-feira profética. Obrigado pela palavra, pela oração, pelos milagres, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Senhor, pela vida de todo o povo aqui nessa noite. Eles vão sair agora do culto, Senhor. Guarda a vida de cada um. Acampa, meu Deus, os teus anjos ao redor de cada um deles, ao redor de cada lar, de cada casa, meu Pai. Protege eles, livra eles de todo mal. Dá, meu Deus, para todos nós uma noite de sono tranquila e um restante de semana, Pai, abençoado, de luz, de paz, de bênção, meu Deus. Pai, já prepara a nossa fé, o nosso coração para essa sexta-feira de libertação, derrubando as muralhas, para abrir caminhos, para abrir portas, para quebrar travas, bloqueios espirituais. Prepara o nosso coração, no nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje
amanhã e para sempre. E os que creem, digam amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está com você. A bênção de Deus está aí na tua casa. A bênção de Deus está no teu restante de semana. Você crê? Então recebe no nome de Jesus. Amém? Boa noite para todos vocês. Bom descanso. Sexta-feira, 8 da noite, eu espero todos vocês. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Boa noite, bom descanso e até amanhã às 6 horas da manhã.